Despertai, herdeiros da fé. Nas páginas antigas das cartas de Paulo emerge uma profecia vívida sobre os dias desafiadores que se avizinham. Em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 7, o apóstolo delineia um quadro sombrio dos últimos dias, alertando-nos para os ventos da adversidade que soprariam contra a fé. Vamos analisar os versículos? Bora estudar a palavra? Aproveite e siga o perfil, curta, comente e compartilhe a mensagem do Evangelho. Verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo começa alertando Timóteo sobre tempos difíceis. Os últimos dias se referem entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E Paulo antecipa desafios espirituais e morais intensificados. Verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Aqui Paulo descreve características negativas da sociedade nos dias de hoje, indicando um declínio nos valores morais. Em um mundo impregnado de egoísmo, avareza, desobediência, somos convocados a erguer um estandarte de retidão. A descrição do apóstolo há séculos ecoa como um aviso urgente para os dias atuais, onde o amor pelos prazeres suplanta a devoção a Deus. Como sentinelas da verdade, devemos discernir os sinais daqueles que, apesar de ostentarem uma fachada de piedade, negam o poder transformador de Deus. Verso 3. Serão também desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. A lista de características prejudiciais continua destacando a falta de empatia, a crueldade e a oposição ao que é bom. Esses traços revelam uma sociedade em decadência moral. Olha os noticiários. Verso 4. Traiçoeiros, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo menciona a traição e o amor pelos prazeres como sinais dos tempos difíceis. As pessoas priorizarão o prazer pessoal em detrimento da devoção a Deus. Verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Uma característica peculiar dos tempos difíceis é a presença de pessoas que aparentam ser piedosas, mas negam a verdadeira essência do poder de Deus. Paulo aconselha Timóteo que fique longe desses. Nas entrelinhas desse chamado à vigilância, Paulo nos adverte sobre o perigo sutil dos falsos mestres que se filtram como sombras enganosas nas casas e corações desprevenidos. Note que atualmente muitas vozes entram na tua casa, tome muito cuidado. Por isso a profecia de Paulo é um grito à ação, é um chamado a resistir às artimanhas dos enganadores. Verso 6. Pois entre estes se encontram os que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres frágeis, sobrecarregadas de pecados, levadas por várias paixões. Paulo adverte sobre os falsos mestres que exploram a vulnerabilidade dos mais fracos na fé, das pessoas menos firmes na fé, especialmente mulheres aqui no contexto, levando-as por caminhos desviados. Verso 7. Estas sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O resultado desse engano é que, apesar de buscarem conhecimento, essas pessoas são incapazes de aprender a verdade, pois são enganadas por ensinamentos distorcidos. Ao absorver essas palavras proféticas, somos convocados a ser mais do que meros espectadores dos tempos difíceis, mas protagonistas corajosos, guiados pela luz da verdade. Que estes versículos despertem em nós uma determinação inabalável de permanecermos firmes na fé, discernir os tempos e sermos uma luz inextinguível em meio às trevas. No texto, não encontramos apenas um alerta, mas um roteiro de resistência. Que esta chamada incendeie os seus corações, os impulsionando a viver com coragem e convicção, prontos para enfrentar os desafios profetizados com a força que só a verdadeira fé pode proporcionar. Pense nessas coisas, um forte abraço e que Deus te abençoe.